Edmundo Gonzalez, além de ter feito aquele périplo pela Europa, ele esteve em vários países, inclusive foi recebido não somente isoladamente por chefes de Estado, mas até no Parlamento Europeu. Vários dos parlamentos dos países também já o reconheceram como presidente eleito. Ele foi à América do Sul, teve o cuidado de ir à Argentina, ao Uruguai, conversou com o presidente do Paraguai e teve um apoio da América Central e Caribe, foi aos Estados Unidos e conversou com Biden, mas ele não conversou com Trump. Por quê? Porque ele teve o cuidado diplomático, até porque ele é um diplomata. A gente não pode esquecer que Edmundo Gonzalez é alguém que tem muita experiência nas relações internacionais. Ele foi aos Estados Unidos e sabe que uma intervenção militar, uma ação militar de um presidente que tem só mais 10 dias e que teria uma transição de comando, não é algo que deveria acontecer. E eu vou além, Paulo. Vou te dizer algo que é importante a nossa audiência entender. Por incrível que pareça, aquilo que poderia legitimar Maduro no poder seria uma ação militar neste momento. Por quê? Porque, na verdade, todo o discurso desse grupo, ainda ancorado no marxismo lá do século passado, da Guerra Fria, é em cima da ideia do imperialismo americano e da interferência dos Estados Unidos em vários desses países. E, de fato, houve invasões, houve várias situações no passado em que esses países próximos dos Estados Unidos viveram intervenções militares. Vários países, o próprio Panamá, a Ilha de Granada, a própria Cuba, a Revolução Cubana acaba acontecendo numa reação a uma intervenção militar, e vários desses países já tiveram experiências como a Nicarágua, na época dos contras, né, do próprio movimento todo revolucionário na América Central. E tudo isso, Paulo, sustenta uma narrativa que, inclusive, já não tem muito sentido com o próprio presidente Trump, que é alguém que a gente já percebeu nas suas próprias declarações que está pensando no interesse dos Estados Unidos e não tem muito essa pegada de defender a Europa por causa da Guerra Fria, de olhar a Rússia e a China. Ele tem uma visão muito mais pragmática. E eu posso te dizer o seguinte, ele hoje deu uma declaração, um jornalista provocou, perguntou se ele faria uma intervenção militar, e ele disse que não estava descartada nenhuma das hipóteses e reiterou, porque a jornalista perguntou, mas os Estados Unidos liderariam uma ação militar? E ele respondeu, se for preciso, nós utilizaremos todos os meios, temos várias possibilidades de fazer valer os interesses dos Estados Unidos. Então você veja que ele coloca a questão sempre do ponto de vista do americano, mas a comunidade venezuelana na diáspora, Paulo, é gigantesca. E você veja que todos os países, inclusive aqui nos Estados Unidos, mas na América Latina de modo geral, o próprio Brasil se coloca numa posição muito vergonhosa. Por quê? Porque ele foi o único país dos países mais importantes que não foi sequer contactado por Edmundo Gonzalez. Ele poderia, ou até deveria, pela estatura política ou geopolítica do Brasil, de ter passado em Brasília para conversar com Lula, mas não. Ele foi à Argentina, foi ao Uruguai, e veja, ele recebeu o apoio, inclusive, dos presidentes de esquerda da América do Sul, como é o caso da Dina Boluarte e até o presidente do Chile. Eu faço até questão de compartilhar com a nossa audiência essa fala do Boric, que é muito emblemática e elucidativa. Vamos olhar. Yo soy una persona de izquierda y desde la izquierda política les digo, el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley, la democracia, todos los esfuerzos para que el pueblo de Venezuela tenga el derecho a decidir su propio destino. Es la postura del gobierno de Chile que hemos defendido desde un principio y en la que nos mantendremos. Así que hago un llamado a la libertad de los presos políticos que en este momento están siendo perseguidos en Venezuela. Muchísimas gracias.